Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo. Hoje nós vamos tratar, continuando os nossos estudos de sintaxe, vamos falar a respeito dos tipos de verbos. Sabemos que os verbos são totalmente importantes, projetaremos a nossa tela aqui, totalmente importantes nos estudos de sintaxe, porque é a partir deles que nós entenderemos a nossa oração. Então sabemos que são todas as frases que giram em torno de um verbo e que possuem como estrutura básica o sujeito, o verbo e o seu predicado. Então, como nós temos sujeito e predicado, nós temos a estrutura básica da oração. Oração essa que poderá ser conectada por um período simples ou por um período composto. Então aqui está o nosso texto do dia de hoje, deixe-me ampliar, texto que vai seguir um pouco de base. Nós sabemos que em sintaxe, quando temos um verbo, quando temos um texto, né, composto por orações, entendemos que o verbo é uma palavra que indica estado, ação ou fenômeno da natureza. Então, trabalhar, correr, respirar, digitar, raciocinar. E o verbo, ele é conjugado pelos pronomes das pessoas eu, tu, ele, nós, vós, eles. Sendo que essas aqui, vou colocar em roxo, essas aqui representam o singular nós não temos, o contrário do singular, na verdade, é o plural, e aqui o nós, vós e eles são as pessoas que representam o plural, enquanto o singular é uma, o plural são duas ou mais pessoas. Então aqui nós temos a marca do plural. Então, essas palavras aqui, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são pronomes pessoais do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa do singular, nós, primeira pessoa, vós, segunda pessoa, e eles, terceira pessoa do plural. Nós temos em sintaxe, né, em morfologia, estudamos todas as classificações, as flexões dos verbos, tempo, voz, pessoa, né? Em sintaxe, nós temos outros nomes. Hoje nós vamos aprender 3 nomes. Nos próximos vídeos, aprenderemos outros. Os verbos intransitivos. Quando nós vamos pensar em transitivo, verbo transitivo, vamos pensar em um trânsito. A ideia de trânsito pressupõe um carro atrás do outro. Logo, quando falamos se o verbo é transitivo ou intransitivo, eles estão em trânsito. Trânsito com as informações, trânsito com os seus complementos. Os verbos intransitivos, eles não têm trânsito. São aqueles verbos que não precisam de complemento verbal. Então, são palavras, verbo intransitivo, não tem trânsito, não precisa de complemento, pois eles têm sentido do verbo. Quando depois do verbo, nós podemos colocar um ponto final, porque o sentido dele virá expresso. Os verbos intransitivos, eles denotam sempre ideia de ação. Então, alguns exemplos: andar, viver, chegar, dormir, nascer, ir, morrer, cair, desaparecer, dormir, voltar, sair, nascer, chorar. Rapidamente entendemos os sentidos que esses verbos expressam. Se falarmos o menino desapareceu, fulano dormiu, a criança nasceu, Maria chorou, o, o rapaz morreu, faleceu. Rapidamente entendemos os sentidos desses verbos. Claro, tudo depende do contexto. Então, percebamos aqui nesses exemplos
Os alunos chegaram à escola. Os alunos chegaram. Tem sentido. Quando pensamos em aluno, logicamente será em uma escola, no ambiente de que se estudem. Morreram 2 alunos ontem, 2 alunos morreram, né, 2 pessoas morreram. Rapidamente entenderam. Não preciso do advérbio ontem. Rapidamente eu entendo a informação. Clara chorou de raiva. Eu não preciso da informação que foi de raiva, de tristeza. Ela chorou e eu já entendo essa situação. Após adicionarmos o ponto final, é possível compreender o sentido completo do verbo. Normalmente, os verbos intransitivos ocorre a presença dos adjuntos adverbiais. Adjunto é aquele que vem junto, né? E adverbial ele volta um pouco para os advérbios. Então aqui percebamos, morreram 2 alunos ontem. Ontem é um advérbio de tempo. Os alunos chegaram à escola. Uma locução que nos indica um pouco o lugar em que eles estavam, né? Então, indica o lugar, o espaço, o tempo. Esses são os verbos intransitivos. Quando nós temos verbos transitivos, eles pedem complementos verbais e não apresentam sentido completo. Verbo transitivo eu tenho 2 tipos. Quando ele tem objeto direto, ele liga-se ao verbo transitivo sem a presença de preposição. Quais são, gente, as preposições? Preposição. Então, quando eu não tenho preposição, vamos grifar aqui. Sem preposição, objeto direto. Carlos convidou seu colega. Então aqui, vou colocar em roxo. Carlos convidou é o verbo. Nós temos o sujeito que é Carlos, sujeito simples. E convidou é o verbo. VTD. VTD significa verbo transitivo direto. Transitivo porque está em trânsito, né? Ele tem o trânsito direto porque eu não tenho preposição. Percebam que a palavra que vem após convidou é um pronome, pronome possessivo. Logo aqui, seu colega, vamos colocar em verde, é o seu objeto direto que nós chamamos de OD. Eu tenho VTD, verbo transitivo direto, quando eu não tenho preposição e verbo e objeto, né? Possivelmente objeto direto. Não peguei o dinheiro, verbo aqui, peguei. Vamos colocar aqui em roxo. Peguei. Aqui nós temos também um verbo transitivo direto, VTD. Se nós temos um verbo transitivo direto, nós temos também um objeto direto, verbo transitivo direto, certo? Quando eu não tenho preposição, eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tiver preposição, se liga ao verbo sendo por meio de uma preposição. Quando eu tenho preposição, deixaremos aqui em vermelho, eu tenho um verbo transitivo indireto e, por consequência, um objeto indireto. Então, tenho a, ao, de, com, em, sobre, por. Essas são as mais comuns. Paguei ao professor ontem. Paguei, coloquemos em roxo, é o meu verbo. Então, como eu tenho a preposição a, então aqui eu vou ter um VTI. VTI. Verbo transitivo indireto. Então, o verbo transitivo indireto, obrigatoriamente eu tenho preposição. Ao professor, é essa informação aqui que nós vamos colocar em laranja. Ao professor. Eu tenho VTI, logo eu vou ter aqui o. Se eu tenho VTI, eu vou ter o OI.
O advérbio de tempo ontem, ele não se chama advérbio, ele se chamará adjunto adverbial. Preciso de você hoje. Preciso é o verbo. O de é uma preposição. Preposição. Eu tenho preposição, eu tenho VTI. Se eu tenho VTI, eu tenho verbo transitivo indireto. Então vamos colocar aqui de laranja. Verbo transitivo indireto, eu vou ter um objeto indireto. Temos outros tipos de verbos que usamos muito na sintaxe, só que esses aqui são os principais para nós no dia de hoje. Espero que tenham entendido. Quaisquer dúvidas, deixem no Teams ou mandem mensagem no nosso canal de língua portuguesa. Lembrando que estamos estudando a sintaxe. Sintaxe se refere ao estudo das funções que as palavras têm na nossa oração. Então, por hoje é só. Vamos continuando nos próximos vídeos, tirando as nossas dúvidas e aprendendo cada vez mais.